Oi, ó nós aqui outra vez de novo, é o Bem Viver desfilando temporada nova para fazer de 2025 um ano com mais agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Eu sou o Lucas Salum, te acompanho nessa boa prosa. Bora nessa? Farmácia Viva. O projeto traz os benefícios das folhas e ervas para o SUS. Conheça a história da Amazônia ao vivo e nas ruas do Centro Histórico de Belém. No Comida de Verdade, uma receita deliciosa de lembranche assado. Quer saber que prato é esse? Então se liga que o programa de hoje está começando, é isso e muito mais. E a gente começa o nosso primeiro programa inédito de 2025 falando, adivinha, de agroecologia. Lembra daquela receita da vovó que era um chá de boldo para aliviar cólicas ou problemas digestivos? Ou sabe também aquele lambedor que é um expectorante natural? Bom, toda essa riqueza tem nome, é a fitoterapia. E ela vem atravessando séculos por meio da tradição, do nosso conhecimento popular, fortalecendo as nossas raízes indígenas e também africanas. E olha só, o bacana de tudo isso é que essa ancestralidade tem espaço sim no nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, por meio das farmácias vivas. Confere só na reportagem de Afonso Bezerra, diretamente do Recife. Em um quintal produtivo repleto de vida e aromas medicinais, Edilza Lima faz história. Idealizadora do projeto Maneirartes em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, ela coordena um espaço que é muito mais do que um jardim. É uma verdadeira farmácia viva. Edilza é guardiã de uma herança ancestral. Ela conversa com as plantas e delas busca sabedoria para a vida. Eu estava aqui passando por um processo de muitas dores. E aí minha avó disse para mim, pega uma folha dessa e atacha na mão. E eu sou muito obediente. Eu peguei a folha e fiz isso. Atachei na mão, fiquei 12 horas sem dor. E por causa dessa conexão, ervas medicinais dão origem a tinturas, óleos, sabonetes e pomadas que ajudam a prevenir e tratar diversas doenças. Tudo isso com base na sabedoria da fitoterapia indígena. E as plantas me levou à memória da minha avó Josefa, a Dona Moça, porque Dona Moça me usava como, vai ali, pega essa plantinha, faz essa, machuca isso aí, né, macera isso aí e bota no meu pé para curar frieira, para curar coisas da vida. Simplesmente era o que a gente sonhava em fazer e que eu hoje consigo fazer, a retomada do conhecimento afro-indígena da minha família. Quintais como o de Edilza podem se conectar ao Sistema Único de Saúde. Sabe aquele chazinho que a gente toma ou xarope natural que é um rico expectorante? Pois é, tudo isso pode ser feito e distribuído por essas farmácias vivas, assegurando acesso a um tratamento natural para diversos problemas de saúde. E sabe o que é melhor? A baixo custo. Em Pernambuco, essa experiência está cada vez mais próxima de se tornar realidade. O deputado estadual Doriel Barros, do PT, protocolou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que pretende instituir o programa Farmácias Vivas no Estado. A proposta busca ampliar as opções terapêuticas oferecidas pelo SUS, fortalecendo o acesso seguro e sustentável a tratamentos naturais. Além disso, também fortalece o trabalho da agricultura familiar e agroecológica. Uma forma de cuidado barata, uma forma de cuidado efetiva e uma forma de cuidado com menos efeitos colaterais, com mais protagonismo da população para se cuidar e estar se colocando na frente do seu próprio cuidado, da sua vida em si. Em âmbito federal, o Ministério da Saúde já apoia iniciativas fitoterápicas. Anualmente, um edital é aberto para transferir recursos para secretarias estaduais e municipais de saúde que tenham projetos de farmácias vivas. Em outros estados, já existem iniciativas bem avançadas. Em 2021, mostramos aqui no Bem Viver o sucesso em Betim, Minas Gerais, e em São Luís, no Maranhão. Os pilares que formam as farmácias vivas nos mostram que hoje o uso das plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas já não é uma realidade tão distante.
Se o projeto de lei for aprovado, Pernambuco poderá ampliar o acesso a xaropes, pomadas e tinturas produzidos em quintais produtivos e sítios agroecológicos, como o de Edilza, um futuro que valoriza nossas raízes e traz bem-estar para milhares de pessoas. Eu acho que é uma proposta bem-vinda, né? Uma proposta boa. O Estado precisa se posicionar em relação às ações tanto da Farmácia Viva, mas também com várias ações de promoção da saúde como um todo, né, vinculadas inclusive à atenção básica, que a gente chama a rede de postos de saúde da Estratégia de Saúde da Família. E também para a população é um benefício importante, né, visto que a gente está oferecendo uma outra forma de cuidado para essa população. Então a ciência vai estar ajudando e também dando conhecimento do nome científico dessas plantas que às vezes a gente tem e não conhece. Então o saber vai fazer a base do que você vai fazer como cuidado, porque quando você não consegue fazer essa junção do conhecimento que você tem com o que você realmente tem que fazer, você pode se prejudicar. Então todo cuidado é muito pouco e a gente tendo uma farmácia viva, a gente já tem toda a expertise, toda a experiência, toda a resposta do que a natureza consegue dar a gente. Que lindo, Edilza. Muito obrigado a você e todos os mestres e mestras que seguem cuidando da nossa terra, preservando a natureza, que a gente possa cada vez mais valorizar todo esse conhecimento. Bom, falando em mestras e saúde, vamos com ela que nos traz as cores e sabores da comida de verdade. É a nossa querida Rema Souto que vai compartilhar uma receita especial venezuelana, mas olha só, com um ingrediente muito usado aqui no Brasil. Sabe qual é? Brilha, Rema! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou feliz porque eu trouxe uma receita referência da gastronomia venezuelana, lebranche assado. Você sabe como é o nome desse peixe aqui no Brasil? Tainha. Vem comigo? Para essa receita a gente vai precisar de 1,5 kg de lebranche ou tainha, um pimentão vermelho, 7 pimentas de cheiro, 4 dentes de alho, uma cebola, um tomate, azeite, sal, pimenta do reino branca, alecrim e louro. Para começar nossa receita, a gente higieniza nosso peixe, seca um pouco, porque lembra que ele é todo água, né? Então, mientras mais água a gente adicione nele, ele demora mais em se cozinhar. Então, higienizado nosso peixe, a gente vai cortar nossos vegetais em cubos maiorzinhos assim, para ajudar o liquidificador. E a pimenta do cheiro, eu tirei de algumas a semente. E as outras eu deixei inteira, porque ele vai dar um sabor muito especial. Como a gente não vai usar um líquido, a gente coloca o vegetal que mais tem umidade, né? Para ajudar no processo. O alho, eu vou colocar ele com casca. Então, eu vou dar uma batida assim. Eu vou colocar aqui dentro uma colher de sal e outra depois. Ó, eu vou colocar num primeiro momento desse jeito, para colocar parte do nosso tempero. Então, um pouquinho aqui dentro. Eu sempre falo que as mãos transmitem energia, né? Então, vamos com a mão mesmo. Pimenta do reino branca. Que delícia! E aí isso vai por cima. E aí eu vou dar uma massageada.
Tá faltando um pouquinho de sal, eu vou colocar por cima. E o restante do molho. Tem um lugar na Venezuela, a Laguna de Tacarigua, onde esse peixe nasce. Tem uma lagoa, na lagoa, vocês falam, que tem entrada no mar. E esse peixe entra, desova e sai. E lá o peixe é feito na folha da bananeira. A gente traz essa representação porque ele é feita na terra. Eles abrem um buraco, colocam pedras, lenha e colocam o peixe dentro da folha da bananeira. Mas agora a gente vai fazer desse jeito. E vai no forno a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Se você não tiver uma folha de bananeira, você coloca papel alumínio, não tem problema. Folhas, qualquer uma. Nessas que eu falo para vocês, que nossas bases gastronômicas estão juntinhas, olha aqui nosso acompanhamento. Mandioca, que lá é chamada de yuca. E para completar essa nossa venezolanidade aqui com vocês, nossa flor nacional, a orquídea. Marca a gente nas redes sociais, Rema Chef, Chever Restaurante e como sempre falo, tenta fazer outras coisas diferentes, sabe? Ou aquilo que é igual, mas você dá seu toque e fica diferente. Vem ver aqui. Mandioca, folhinha. E a gente acostuma comer com um limãozinho espremido. Gente, vocês já sabem, agora é minha vez. Eita, que delícia! Olha que eu sou de Florianópolis, então eu gosto bastante de uma tainha tradicional, mas pode ter certeza que eu vou experimentar essa receita La Rema. Ah, e se você quiser também ter acesso a esses produtos da reforma agrária que a Rema usou na receita, você pode procurar no site armazendocampo.com.br e ver se não tem uma unidade aí na sua cidade, pertinho da sua casa. Bom, da Venezuela a gente desce um cadinho no mapa para chegar na terra de Mairi, como era chamada Belém do Pará antes da chegada dos portugueses, quando os tupinambás viviam lá sem fronteiras. Para não deixar que tudo isso seja apagado da memória, a cidade conta com aulas públicas em meio ao centro histórico para recontar os 490 anos de história oficial, mas sobretudo as histórias fora dela. Minas de Guará, o manto tupinambá, templo de Maíra, Maír, Maíri, Monã. À primeira vista, parece uma procissão ou um protesto, mas as cerca de 1000 pessoas caminhando pelas ruas de Belém participam, na verdade, de uma aula pública no centro histórico. A iniciativa é do professor e historiador Michel Pinho e teve início há cerca de 25 anos. Ele conta a origem dos prédios públicos e, a partir do patrimônio, explica a história da chamada capital da Amazônia. Eu imagino a cidade como se ela fosse uma sala de aula, né? Então, em vez de um quadro, a gente tem um prédio, em vez de uma projeção, a gente tem uma rua, em vez de uma narrativa, a gente tem as pessoas, né? Então, fazer isso é fazer com que a gente tome para a gente um direito que é o direito da cidade. Mas o que chama a atenção para as pessoas é reconhecer na cidade o seu espaço, né? Ver que é possível entender o nome das ruas, por que é assim, por que é assado, por que o prédio tem essa característica, por que a cidade se apresenta dessa maneira. É muito bonito ver as pessoas se interessarem por isso. Na última aula, realizada no aniversário de Belém, dia 12 de janeiro, o projeto alcançou um público recorde e emocionou o professor, aplaudido pela multidão. A gente tem internet hoje, a gente tem TV, tem todas as possibilidades, mas por incrível que pareça, isso só reforça o papel de alguém
que vai pegar esse conteúdo acadêmico nas dissertações, teses de doutorados e transformar isso numa linguagem acessível ou para uma criança de 10 anos ou para uma senhora de 95. Sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, Belém tem ocupado as principais manchetes do país e desperta a curiosidade sobre os encantos amazônicos. Eu acho que o maior legado que a gente vai deixar é o orgulho. A gente tem muito orgulho da nossa cultura, a gente tem muito orgulho da nossa história, né? Eu acho que a COP, se bem trabalhada, vai fortalecer isso para a gente. A música clássica do final do 19 e no século 20, ela vai retomar as questões indígenas e ela vai apagar as questões do quê? Negras. A cada aula, novos temas são abordados e vão desde curiosidades sobre arquitetura até a relação indígena e africana com a história da cidade. Belém também é chamada Mairi, terra de Maíra, em referência às origens indígenas da primeira capital da Amazônia, que já foi povoada por tupinambás. A importância da iniciativa do Michel para a cidade de Belém, para a população de Belém, é não invisibilizar a nossa história, é protagonizar a nossa história. Porque eu penso que a gente constrói uma identidade cultural quando a gente sabe aonde o nosso pé pisa. Então, o nosso pé pisa numa terra tupinambá, espírito de Maíra. Foi como o professor falou, é uma oportunidade da gente se conhecer, né? O fato de eu ser uma carioca não significa que eu esteja aqui e não esteja me conhecendo. Porque isso aqui é o Brasil, isso aqui é a minha raiz, a minha identidade. E descobrir, né, que Belém tem tanta ligação com a África me emocionou. Esse, para mim, foi o ponto alto, assim, do passeio. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade, por estar aqui, por estar em Belém e por me conhecer um pouco mais. Aos 93 anos, a ex-vendedora de perfumarias do Ver o Peso, considerada a maior feira aberta da América Latina, a senhora Honorina Nunes, faz questão de participar das aulas. Mais a gente vive, mais a gente aprende. Porque eu vi mais uma coisa maravilhosa na minha cabeça. Sem era nem bem, o berro do mal no peito tupinambá. Meu nome é Cláudia Maria Ramos, eu faço parte do coletivo Marias Vão com as Outras Sim. Ei, pessoal, aqui é a Nilce Nicásio, eu sou do coletivo Marias Vão com as Outras Sim, aqui de Sarzedo. Eu sou Deucilene da Silva, mais conhecida como Dulce Maria, e faço parte do projeto, né, Marias Vão com as Outras Sim. E o nosso projeto é um projeto que trabalha com empoderamento feminino através de 3 frentes de trabalho: a agroecologia, o artesanato sustentável e a costura criativa. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso projeto, segue o nosso @, a gente está no Instagram, @Marias Vão com as Outras Sim. E viva o coletivo Maria Vai com as Outras Sim. Parabéns por esse trabalho lindo que vocês estão fazendo aí em Minas Gerais, pessoal. Em África, há um antigo provérbio que diz que para caminhar para frente é preciso olhar para trás. E olha só, o Bem Viver foi até lá e desembarcou no continente mãe para ter uma experiência única. A gente foi conferir um encontro que reuniu mais de 2.000 pessoas de 30 países diferentes que estiveram em Niamey, capital do Níger, para participar da Conferência Internacional de Solidariedade Anti-Imperialista com os Povos do Sahel, uma região que abrange 5 países entre o deserto do Saara e a savana do Sudão. O objetivo? Romper com as estruturas coloniais. O caminho está aberto para os povos da África do Oeste conquistarem a liberdade. Le grand mouvement populaire se déroule et des gouvernants patriotes prennent des mesures patriotiques de libération anticoloniale, surtout de la colonisation française, des mesures patriotiques au plan politique, au plan économique, au plan culturel et au plan, n'est-ce pas, disons, scientifique, qui constitue une nouvelle donne au plan mondial. Nous sommes en train d'assister à une situation spéciale où des pays africains commencent à se libérer de la domination étrangère, notamment française avec les forces de l'OTAN.
Nos últimos anos, Mali, Burkina Faso e o Níger, países situados na região semiárida do Sahel, colocaram no poder governos militares apoiados de forma massiva pela população, que encapou nas ruas uma luta pela expulsão de militares franceses de seus territórios. Hoje, organizados pela Aliança dos Estados do Sahel, os 3 países reivindicam a soberania política e econômica, além da posse de seus próprios recursos naturais, historicamente controlados pela França desde a independência de suas antigas colônias na África Ocidental, em 1960. O processo anticolonial nos 3 países do Sahel foi batizado nas ruas como a segunda independência do continente africano, ou até mesmo a primeira delas, como muitos descrevem hoje. Tous les pays africains, aujourd'hui, notamment les pays qui sont autour d'eux, les pays disons, de l'Afrique de l'Ouest, tous regardent dans la même direction que ce que font les peuples du Sahel. Parce que tous veulent faire comme eux, pour se libérer de la domination, disons, impérialiste, incarnée par la France dans le cas d'espèce, incarnée par la France et les forces de l'OTAN. No final de 2024, a visita de lideranças políticas de mais de 30 países à capital do Níger, Niamey, para a Conferência Internacional de Solidariedade com os Povos do Sahel, foi vista pelos organizadores como um estímulo à continuidade do processo soberano dos países da região. A reportagem do Bem Viver esteve presente nesse momento histórico. À travers cette conférence, on a eu la chance de montrer et que le monde entier a entendu nos cris de cœur, ce qui se passe dans le Sahel. Nous sommes vraiment très fiers de cette conférence parce que ça nous a beaucoup aidé de nous exprimer. On n'a rien contre la population française. On est tous les mêmes, mais nous sommes contre leur politique. Nous sommes contre ce que leur gouvernement est en train de nous imposer. Tout ce qui concerne l'épanouissement, la liberté totale du peuple africain, tu ne seras pas en phase avec toi-même. Donc, j'ai pris le départ d'Abidjan pour Niamey, pour montrer le modèle de résilience que chacun peut apporter dans la lutte. Representante da juventude de Burkina Faso, Inen Richardson se viu inspirada ao ver a quantidade de organizações de mulheres presentes no evento. Ce sont des structures de la masse, avec des milliers de femmes regroupées dans les organisations comme les femmes engagées pour le sauvegarde de la patrie, il y a les sentinelles de la patrie et il y a aussi la Confédération des femmes nigériennes qui est une organisation plus ancienne qui a existé depuis certaines décennies. Et toutes ces structures sont en train d'organiser les femmes pour le soutien, la défense et aussi le progrès de l'AS. A exploração contínua da França colocou as nações da África do Oeste entre as mais pobres do mundo, como o Níger, apesar de sua riqueza mineral. O país é o 7º maior produtor mundial de urânio e com um IDH de 0,400, o 3º mais pobre em todo o planeta. Após o golpe, um dos primeiros anúncios do novo governo de Tiani foi o fim da apropriação francesa do urânio no campo de Arlit, no norte do Níger, que alimentava 2 a cada 3 lâmpadas francesas. Je pense qu'il y a l'avenir qui est devant nous et dans peu de temps, le Niger va devenir, enfin, il est en train déjà de devenir, mais dans peu de temps aussi, notre pays, le Niger, va redevenir, va regagner encore beaucoup plus de son intégrité, de sa liberté. E antes de encerrar o programa de hoje, a gente compartilha mais uma dica. É um documentário que mostra a luta por transformação social aqui na América Latina. Comum Não Nada, a organização popular que sustenta a Revolução Bolivariana, produzida pelo Brasil de Fato, que estreou em janeiro. Confere só o trailer. La comuna es el ejercicio más genuino, más eficaz, no digamos ideal, real, del pueblo asumiendo el poder.
comuna es un sistema de gobierno participativo del poder popular, donde allí cada uno sabe quién es, cuántos somos, cuáles son nuestras necesidades reales. Mira, la comuna es una expresión popular en Venezuela de organización del pueblo, de la gente, ¿no? Es en la comuna donde vamos a parir el socialismo, porque es lo territorial, es la base. Es donde está el campesino, la campesina, la mujer, el hombre, el niño, la niña, el abuelo, el estudiante, o sea, está todo. Esa idea de lo comunal, del pueblo gobernando su territorio, su comunidad, su calle, es una idea ya arraigada en la cultura política de nuestro pueblo. E agora sim, a edição do Bem Viver dessa semana fica por aqui, não sem antes agradecer demais a sua audiência e também avisar que se quiser mandar um recadinho pra gente, anota nosso zap. O número é 11 999 22 9623. Lembrando também que de segunda a sexta-feira o nosso programa tem uma versão em rádio, trazendo esses mesmos debates com as notícias do dia a dia. É só procurar nossa plataforma preferida de podcast por Programa Bem Viver. De qualquer forma, semana que vem a gente está de volta aqui nas telinhas. Até lá, hein? Tchau, tchau!